Muito bem. Vocês que mandam, né? Você não manda nada. O anfitrião é o que manda. É melhor, né? Tem que lembrar de olhar pra câmera. Tá lá, né? Lá em cima, né? Tá, ali no. Que parece esse aqui. É ali um rosinho. Vamos começar então. Oi, gente. Começa de novo, tá? Começo número 17. Começo número 17. Começo número 17, agora vai versão final, claquete, pá, etc. Agora vai oficial. Agora vai oficial. Oi, gente. Essa é a primeira edição do Globalcast, agora falando de verdade, né? Ou mais conhecido como Mini Talks, só que agora a versão totalmente remota. Então agora a gente não tem público aqui na sala com a gente. E a gente chamou de convidado o André, que é dono da Game Escola, presidente da Associação de Jogos, que faz bagunça com a gente todo ano, faz 1 milhão de anos já. E a gente vai falar sobre várias coisas. Mas antes de falar sobre a Game Escola, eu queria puxar aqui o gancho para a gente falar da Associação de Jogos e da importância dela, tanto para esse evento, quanto para os próximos eventos, quanto para a cidade, quanto para o estado, quanto para o país. Que vai ser, tipo, eu acho que é a maior bagunça que temos reunidamente, assim, além da Game Jam. Eu acho que a associação, ao meu ver, é a maior bagunça que a gente vai fazer. E o maior barulho e talvez o maior alcance também, né? Se tudo der certo, Se sim, tudo né? der certo, sim. Se tudo der certo, se todas as estrelas alinharem, Breve é a etc. maior associação do Brasil. Em É, breve, a maior tomara. associação do Brasil. Primeiro, eu queria falar sobre a criação, porque, assim, já fui em vários eventos da associação e o que a gente percebeu é que a gente tinha uma comunidade que já era muito reunida, mas não tinha oficialmente essas conversas, essas reuniões durante o ano. Essas reuniões geralmente aconteciam durante as jams, tanto Isso. a Next quanto a Global, né? Então, aí a associação veio para manter essa galera reunida durante o ano e fazer mais coisas também a nível de governo, a nível de estado, no nível mais profissional, que a gente chegue em eventos maiores também. Então, essa é o. Quando você fala sobre a galera ser reunida, isso é um fato. Só que era uma galera reunida que não se reunia, né? Então, a gente, além de ter percebido isso e ter começado com alguns encontros, né? O primeiro lá, o não oficial, a gente divulgou o embrião do que seria a associação, né? E para você manter uma estrutura como aquela que vocês viram, a gente tem custo, né? Então, existe o custo, existe o investimento. Então, tanto eu, com a minha empresa, quanto o pessoal da Animus, o pessoal da Mayor e um escritório de advocacia, que nós já tínhamos ali uma certa condição para conseguir sustentar o início dessa associação, nós resolvemos apresentar essa ideia para o público. Fomos totalmente apoiados, né? Foi muito legal isso daí. E no ano passado nós formalizamos a associação. Então, o que que foi formalizar a associação? Abrir CNPJ, fazer estatuto, ter o processo de eleição mesmo, né? Então tá tudo regulamentado. O que também você tem custo contábil, você tem custo com abertura de PJ, você tem um custo mensal com isso. E eu acredito que muitas pessoas antes não levaram essa ideia para frente justamente pela parte burocrática. E é um absurdo um estado do tamanho do Paraná, até o ano passado, não ter uma representação nesse mercado. Uhum, Por quê? A gente cedia a maior jam, o Global Game Jam do país, né, uhum, uma das maiores do mundo, e nós ainda não tínhamos essa força. Então, fazer a associação é importante e trabalhar com as pessoas é importante justamente para que os desenvolvedores também tenham espaço. A uhum. gente tem noção hoje do quanto que custa caro você participar de um evento para divulgar um projeto. Então imagine, a galera, poxa, eu vou lançar um jogo comercial. É importante mostrar isso para o público. E não só, muitas vezes, que também é importante dentro da faculdade que você estuda, mas para o grande público, furar essa bolha. Então hoje, para você ter um stand em um evento grande, por exemplo, Uhum, como uma Brasil Game Show aí, ano retrasado, com a publisher da Game Escola, nós fomos expositores. uhum. Então, você gasta ali na faixa de uns 30 mil reais, né, para vender um jogo a Vi. 12, 13 reais na Steam. Quantos jogos
você precisa vender dentro de um evento desse para você ter esse retorno, Uhum. né? E aí eu tô falando a nível do desenvolvedor indie mesmo, o cara que não tem essa grana para colocar. Por quê? Muitas empresas, quando vão para esses eventos, vão preocupadas com o quê? Com o brand. Sim. Ah, não, isso aqui para mim é brand. Mas será que o dev, que às vezes ele tá se esforçando para conseguir pagar US$ 100 para publicar o jogo, muitos nem conseguem juntar esses US$ 100 para pagar o jogo, como que ele vai expor, como que ele vai fazer? Então tem muita coisa boa, e eu Uhum. acredito nisso, que tá nadando e morrendo na praia, Sim. né? Por quê? Porque não tem recurso, não tem estrutura. E a associação ela vem com o intuito de trazer algumas soluções nesse sentido. Uhum. No ano passado, além dos encontros da associação, nós nos aproximamos do Sebrae. Uhum. Inclusive, foi muito importante essa aproximação. E no ano passado aconteceu o Conecta, da PR do Sebrae, e nós conseguimos um espaço grande lá no evento, que também não é barato, mas aí Sim. nós conseguimos levar 5 jogos do estado do Paraná gratuitamente para estar em uma feira com investidores, com startups, para justamente conseguir fazer network. O Dev, ele não teve custo nenhum para estar lá. Uhum. Então, nós levamos, deixa eu ver, talvez eu esqueça de alguém, né? Nós levamos o Doce Mágica, Uhum. daqui de Curitiba, levamos o Au Revoir, levamos o Super Oval da Animus, que é um jogo de simulação de carro, e tinha um cockpit lá também. Uhum. Levamos o Firefighter Gaiden, e a Animus Game Studios levou um outro jogo também, e a Mayor Uhum. também estava com um jogo multiplayer lá. E foi muito gostoso apresentar para a galera. E o interessante é assim, poxa, mas o que que tem a ver? Não é um evento de games. Mas eu acho que furar a bolha também é importante, porque todo mundo joga, né? Não é um evento de games até que a gente faça ser um evento de games, né? Teoricamente era um evento Sebrae com coisas de empreendedor. Isso. E a galera tinha descompressão para bater um game, para jogar, para conhecer esse mercado. E é muito legal isso, porque todo mundo joga, né? Se a gente pegar, todo mundo de alguma forma tá No jogando mínimo, alguma Candy coisa. Crush tá no celular ali É, das mães. pô, cara, minha mãe jogava Candy Crush, né? Então. E minha mãe, ela chamava minha atenção que o videogame estragava a TV. Então, assim, a gente tá num mercado que ele é muito amplo e a associação ela vem com esse intuito de trazer oportunidade, mas também gerar espaço para a comunidade, Uhum. espaços novos, onde as pessoas tenham a oportunidade também de se conhecer, Uhum. né? De fazer o network. E dentro dos encontros da associação, nós começamos também a levar jogos, né? Então, a galera que está nos nossos grupos, eles podem cadastrar os jogos deles. Uhum. A gente faz uma seleção ali e leva esse jogo para os encontros da associação e principalmente sem custo. Uhum. Sem custo. Porque o custo maior eles já estão tendo, que é o custo do desenvolvimento, Uhum. né? Uhum. Do É o desem... tempo, né, que eles precisam. Exatamente. Então, a ideia principal, ela também é essa. E procurar trazer força política dentro desse mercado para o Estado, né? Uhum. Trazer recurso público, orientar a galera para participar de editais. O Uhum. ano passado foi o primeiro ano que a gente teve um edital da Prefeitura de Curitiba voltado para o mercado de games. Então a gente estimulou muito a galera a Uhum. colocar projetos, porque quanto mais projetos entrarem, mais a prefeitura vai ver que existe demanda para isso, que existe público para isso. O Estúdio Riachuelo é um grande exemplo disso, que também inaugurou no ano passado. Então, quando você fala assim, quem dirá a maior associação do Brasil? Eu realmente acredito que a gente pode chegar lá. O Uhum. mercado ele tem muito potencial. A gente já tem a maior JAN do Brasil, a Uhum. gente pode ter a maior associação do Brasil e a gente pode ter o maior mercado do Brasil. E eu acredito que para esse mercado avançar, e aí tem muito a ver com a Game Escola também, a gente depende muito de formação e investimento. Uhum. Então, eu sou um profissional de formação, assim como você, Uhum. mas eu, pela associação, quero buscar esse investimento, Uhum. quero ir atrás. Eu fui para Brasília em 2000 eu acho que foi final de 2020. A gente está em 26, né? 26. Final de 2024. É. E lá em Brasília eu falei muito sobre isso, Uhum. né? A gente vê outros países se organizando de uma maneira completamente diferente
Uhum. com questão a recurso público, né? Te vê, é, eu pego a Coreia como exemplo porque, assim, tudo que a Coreia colocou recurso deu muito certo, Sim. né? A Coreia investiu em música, a gente tem o K-pop aí. Coreia investiu em novela, a gente tem os doramas aí Nossa, bombando. sim. Coreia investiu em cinema, levaram um Oscar de melhor filme. E, E várias re- indicações. e E em breve em jogos eles estão entrando também. Não já duvido. entraram, né? Já Mas entraram. é. O Stellar Blade, ele é um jogo coreano, né? Que também teve Uhum. investimento público. E o Stellar Blade, ele foi indicado aí em vários prêmios, né? A Uhum. gente tem o Wukong também, que vem dessas bandas aí, mas assim, o Stellar Blade, ele é um grande exemplo, porque o Stellar Blade ele tinha saído só para PlayStation, agora ele deu uma furada na bolha chegando para PC também. E o criador do Stellar Blade hoje é o homem mais rico da Coreia, Nossa. com um jogo, Caraca. né? Mas houve Eu podia também estar fazendo esse jogo. o Enfim, interesse, houve o também o investimento é interesse. interessante. E eu acredito que o Brasil ele tem muito potencial, e aí eu não posso falar só no Paraná, mas Uhum. o Brasil ele tem muito potencial. E a partir do Terra da momento criatividade, praticamente. É. eu acho que para o Brasil o que falta é um Triple Uhum. A para ter Uhum. esse reconhecimento. Não é o GTA brasileiro. É, E nem aquele do bandolim lá, que é tipo Guitar Hero, só que de bandolim, é, sabe? Esse Que é é muito bom. possível. eu acho que a gente tem uma cultura muito grande, a gente tem Uhum. histórias maravilhosas e a gente tem condição de chegar lá. Mas para chegar lá, esse investimento ele precisa existir, Primeiros né? passos. Uhum. A gente sabe que vai muito dinheiro, né? Você falou do GTA, quanto que o GTA está investindo para ser esse rolo compressor que está tendo, Uhum. né? E o GTA ele investe tanto E que ainda, inclusive, está adiando, e quanto mais está gastando por estar adiando, né? e a galera comemora o adiamento. Você percebeu isso já? Tem gente que fala assim, nossa, Vai que bom ficar que Vai estar adiou. melhor, vai estar melhor ainda. Claro que tem o efeito do Cyberpunk, né? O que é, aconteceu com o Cyberpunk é, deu uma assustada na galera, né? isso, deu uma Ele e seguradinha. aquele No Man's Sky também, que lançaram apressado e deu muito É, ruim, mas depois eles foram corrigindo, mas daí a galera já tinha Promessa da perdido geração procedural, completamente. mas você vê que é impressionante que é essa questão do marketing, né? E o quanto que a marca forte. Rockstar ela investe em marketing. Agora, por que não no Brasil, tá? Uhum. E mais uma vez eu bato na tecla, formação e investimento. Uhum. Então, as pessoas elas precisam estar preparadas, as pessoas precisam viver game jam, as pessoas precisam entender o que é desenvolvimento de jogos, e nós temos grandes profissionais dentro da indústria. Tem alguns, e a gente claramente, por fazer parte dessa comunidade, sabe disso, que atuam na indústria, já atuaram na indústria até AAA, Uhum. mas que muitas vezes por um NDA não podem divulgar. Então a Uhum. gente tem empresa de Curitiba que já desenvolveu o jogo para Ubisoft, já Uhum. desenvolveu o jogo para Bethesda, mas que não pode Não divulgar pode divulgar. por causa de um contrato. Isso também está atrelado à fraqueza da nossa moeda, Uhum. tá? Porque hoje sai 5 vezes mais barato você contratar um estúdio brasileiro para terceirizar aquela mão de obra, né, ou aquela mente de obra, e você vai ter qualidade no seu produto. Tem alguns estúdios que entregam, e em Curitiba a gente tem estúdio que entrega mesmo, Uhum. tá? No Paraná, num geral, E né? vale a pena para o desenvolvedor também, né? Porque ele Sim. fica contente que está recebendo 5 vezes mais e melhor ficar quieto fazendo terceirizado Sim, do que tentar fazer o meu próprio e sofrer E sofrer cartas muito no e meio do caminho, né? como é que eu chego lá. essa questão do outsourcing, ela é importantíssima para o sobrevivimento do nosso mercado, né? E ela faz com que o nosso mercado sobreviva justamente por a gente não ter esse recurso. Por que que os games hoje, assim, o mercado de games, ele é um mercado que ele movimenta muito mais, né, que cinema e música juntos. Uhum. Por que que nos games nós ainda não temos o investimento que uma Ancine tem? E por que que nos Uhum. games nós não participamos disso, Uhum. tá? Sendo que já está previsto, né? Na Ancine está previsto games lá como a sétima opção, né, que eles falam. Isso, mas a gente não Mas a percebe que gente esse não investimento percebe. está Uhum. chegando, né? Sim. Mas só deixando uma piada que me falaram mais cedo, que é porque os programadores preferem ficar em casa
Ou Também. programando ou jogando. Imagina, mano, colocar uma galera assim pra fazer lobby, igual o Wagner Moura tá fazendo aí pelo agente secreto. Sim, total, é. Mas é aí que entra a magia do nosso mercado, né? Nós precisamos de profissional de marketing, nós precisamos de pessoas comunicativas, nós precisamos de programadores, nós precisamos de ilustradores, de artistas, de músicos, De professores de também. professores, de dubladores, de atores. Quer dizer, esse mercado, a partir do momento que ele tiver um investimento, ele realmente vai dar um boom em várias profissões. No ano passado, eu participei de uma oitiva da prefeitura para uma fundação cultural, né? Então, eles estavam ali falando sobre projetos culturais e tal. E é incrível, porque quando eu fui preencher o formulário lá no Google Docs, Uhum. de que área que você é? Não tinha área de games. Nunca tem. Não Nunca tem. tinha. É, não tinha área de games. Eu falei, cara, mas que Tem absurdo. programador. No É, máximo. Quando tem. quando tem. é cultural, eles estão querendo, né, dar oportunidade para artista, investir recurso dentro desse mercado cultural e não estão olhando para games. E aí eles estavam assim, foi um chamamento para justamente ouvir a comunidade. Pô, o que Uhum, que vocês acham legal? E isso foi antes do edital do Estúdio Riachuelo. E uhum, aí eu pedi a palavra como presidente da associação, falei, olha, eu achei um absurdo quando eu fui fazer a inscrição aqui, não ter o mercado de games. Eu não estou aqui para desmerecer área nenhuma, uhum, mas o que que eu estou vendo? O músico pedindo recurso uhum, porque ele precisa sobreviver de música. O ator pedindo recurso porque ele precisa sobreviver de arte. Um ilustrador uhum, querendo mostrar o seu trabalho. Agora, se vocês continuarem, e aí não era falando com as pessoas, mas sim com quem estava pensando no edital. Se vocês continuarem ignorando esse mercado que emprega artista, que emprega músico, que emprega dublador, Dublador. Todo mundo. roteirista, Roteirista. profissional de marketing, RH, né? né? Vocês estão dando as costas para o mercado que Que poderia empregar essas ele pessoas, tem né? tudo para crescer e fazer com que cada um daqui ficasse feliz Uhum, e talvez não precisasse apenas viver desse edital, porque uma empresa pode ser contemplada com isso e empregar todo mundo que está aqui dentro, sim. né? E eu lembro claramente dessa fala, foi muito gostoso. Então, acho que o nosso trabalho ele também precisa fazer isso. E o dev, o artista, a pessoa que quer trabalhar com jogos, precisa de alguma forma se sentir representada. Uhum, Tá, e aí então eu vim aqui na Global, eu sou desenvolvedor iniciante, eu e meu grupo, ou eu não sei se eu tenho um grupo, ou tenho um grupo, eu quero desenvolver um jogo. Qual seria o passo de, vou começar na Global, a gente fez o jogo na Global, a gente entra em contato com a associação tem talvez um guia de qual passo devo seguir, ou o próprio Sebrae que comentaram lá no último encontro de, conversa um pouco com a gente, que a gente ajuda talvez com o CNPJ, que eu também não sei se tem CNPJ específico para desenvolvimento de jogos. Uhum. Ou qual seria esse passo de estamos aqui, fizemos um jogo legal, como a gente chega a talvez publicar ele de forma cem por Assim, cento certa? eu acho que a sua pergunta é muito boa e muito oportuna, né? Por quê? A associação ela não é uma publisher, né? uhum, A associação ela funciona justamente com o intuito de de apoiar. orientar, apoiar e juntar essa galera. Então, Uhum, primeiro passo, você que está em casa assistindo, participe dos encontros da associação. Você que é dev, que criou um jogo aqui, vá nesse encontro. A oportunidade que você tem de encontrar uma publisher, de encontrar uma outra empresa, de encontrar aquilo que falta para o seu jogo, ela é grande. Porque lá a gente tem profissional de mídia, profissional de marketing, nós temos profissionais do jurídico, né, que vão te ajudar ali com o contrato. A associação agora, no nosso próximo encontro, vai trazer uma palestra com esse escritório jurídico que participou da Legal. fundação, falando justamente sobre os riscos de contrato com publisher, tá? Porque muitos nossa, perfeito. desenvolvedores caíram nisso. Então, o nosso trabalho é orientar e Uhum, fazer com que cada um trilhe o seu passo. A gente não quer também Nisso. ser o ventrílogo, né? Uhum. Que tipo pega a galera do mercado e fala assim, ó, você tem que ir por aqui. Não, porque a decisão é individual de cada um. E as oportunidades, elas vão aparecer. Agora, vamos pensar no seguinte. mas as ferramentas para achar essas oportunidades, né? Também. Poxa, a galera da Pulsatrix estava no último estúdio, Uhum, né? O Julian estava, o Caio.
deu uma palestra num encontro anterior. E assim, são os caras que já estão na grande indústria, né? Eu diria que o Ayla, que foi o último lançamento, é um Double É, A, tá? E, chegou lá, né? é, Chegou lá. e a tendência é a gente chegar com um jogo maior. Então você que está começando, trocar figurinha com um cara desse que já entrou no mercado, que já teve investimento anjo, Uhum. que já teve uma grande publisher, né? Uhum. Isso pode ajudar muito, pode ajudar bastante. Caiu ali, ó. Caiu. Eita, nós. Ou Deixa eu... tá gravando ainda. Ou tá gravando ainda, É. só... Essas partezinhas vocês cortam, né? Mano, pelo amor de Deus, eu falo demais, hein? Não, vai falando, pessoal. Com certeza quer saber tudo isso. Ai, desculpa. Hum. Não, mas é bom. A gente fica de olho. Você não quer encerrar e começar de novo? Pra quando cortar o vídeo? Não precisa não, depois eu ajeito. Tá. Porque senão ele fica processando um tempão. Não vamos correr riscos. É. E- Uma outra pergunta, agora trocando um pouco de assunto. Você tinha falado da formação técnica e tudo mais. A associação como pessoa jurídica, que iniciativas vocês estão pensando nessa área de formação além dos encontros, por exemplo? Então, como eu disse, né, no próximo encontro nós teremos ali uma palestra falando Uhum, sobre essa questão dos riscos de contratos ali com publishers uhum. e, claro, assim, dos benefícios que isso podem trazer também. Isso também é formação. Uma informação. No primeiro encontro oficial da associação, nós levamos a galera do Hyperspace, né, que Uhum, inclusive o Japa era aluno aqui da PUC. Foi um trabalho bem legal, porque qual que era o tema da palestra? Um ano de hyperspace, o que podemos dividir com vocês até aqui. Ou seja, Legal. para o desenvolvedor que está começando agora, ele entender como é entender. que foi para esses caras lançar um jogo indie. Uhum, Então, todos os encontros da associação, eles tiveram cunhos pedagógicos. Ele uhum. não é só o fato assim, vamos juntar a galera, vamos beber chopp e vamos jogar. Não, sempre tivemos ali Uma coisa na educação, né? levamos o Fúvio e o Bruno Campagnolo para falar sobre os editais da prefeitura Uhum, e as oportunidades que o Estúdio Riachuelo pode trazer para esse mercado. Então, assim, a partir dali, a pessoa já pode procurar o Estúdio Riachuelo, a pessoa pode ir atrás de algumas coisas. E nós temos uma preocupação, assim, de não tornar um negócio bairrista. Para você ter uma noção, até agora eu não fiz nenhuma palestra sobre a Game Escola, nenhuma uhum, palestra sobre a Game Escola Publisher. uhum, É, eu acho que eu expus só o Firefighter no último encontro. uhum. Então, a gente tem essa preocupação também de não Sim, parecer que é um negócio que nós estamos criando oportunidades só para nós, e sim sim, uhum. abrir as oportunidades para a galera. Que dá Então, espaço, né? existem projetos também maiores. Vale lembrar, Mari, que a associação ela é nova. Uhum, Então a gente não tem um ano de CNPJ e nós já conseguimos movimentar tudo isso. E o mais importante, nós conseguimos fazer todos esses movimentos sem estar hoje recebendo R$ 1 de mensalidade de associado. Por quê? Porque não faz sentido para nós cobrarmos uma mensalidade sem ter grandes benefícios para oferecer. Agora, esse momento ele vai precisar chegar. Por quê? uhum. Porque a associação precisa se estruturar Precisa para crescer também. trazer coisas mais novas. No ano de 2026, nós vamos levar alguns estúdios com o, o business para Uhum, games com Latam. Então, para trazer oportunidade para essa galera também fazer negócio lá dentro sim. da Games com Latam. E a gente sabe o quanto que é caro, né? Um Nossa, passaporte desse, acho que o ano passado foi R$ 1.800, né? Caraca. E aí a única coisa que o estúdio precisa fazer é conseguir chegar até lá, mas já vai economizar o valor da entrada business. Então a gente quer gerar essas oportunidades também. sim. Estamos conversando com o Sebrae para possivelmente dentro da Gamescom termos espaço para divulgar jogos paranaenses, e isso Uhum, também vai ser gratuito para o desenvolvedor, sim. né? E um stand indie na Gamescom, se eu não me engano, no ano passado estava US$ 2.500. Então, Uhum, Cara, isso gera também ali uma economia para o desenvolvedor. Então, trazer oportunidade e trabalhar pedagogicamente dentro do tamanho do alcance que a gente tem é uhum. importante também. Uma outra pergunta agora, trocando de assunto de associação para GameSpot. Que eu tô assim, ó, Ah, voando. É,
É que agora eu sou suspeita pra falar, né? Então deixa o Geller falar aqui. Agora eu sou suspeita pra falar, porque a minha criança está fazendo robótica, está muito feliz com a sua abelhinha que voa, entendeu? Que agora ela tá, entendeu? Robótica. Ela está nessa fase. E detalhe, ela tem apenas 4 anos de idade. E ela não sabe ler, né? Não sabe ler, mas ela chegou muito feliz, porque ontem, eu nem cheguei a contar pro Geller, mas ontem Isa foi pra. A Isa tem 4 anos, como o André falou, foi pra aula de robótica dela feliz da vida, depois de sair da Game Jam aqui, depois de ter ficado até 3 da manhã zoneando, né? Chegou lá na Game Escola para fazer a aulinha dela, bem feliz e com os manuais de Lego. E aí ela tem que separar as peças, tem que montar as peças, que até para uma criança de 6, 7 anos não é uma tarefa tão complexa. Mas com 4 é uma tarefa bem complexa. E tem o manual, e ela precisa ler o manual sem saber ler. Então ela precisa reconhecer número, ela precisa reconhecer cor, ela precisa reconhecer tamanho. Ela precisa reconhecer o que que é o peso da peça, se ela precisa de apoio ou não precisa de apoio, se o motor vai fazer girar, se ele precisa de pilha, se a pilha está carregada, se o cabo está conectado, se o, né, um monte de conceitos que ela aprendeu em duas, né, tá aprendendo, vai continuar aprendendo, mas em 2 aulas que faz toda a diferença para uma criança que vai entrar agora na fase de alfabetização e depois escola, trabalho e tudo mais. E ela Mas saiu de lá com a sensação de que estava brincando também, né? Não, total, né? Porque daí ela veio falando da abelhinha que girava, que passava no sensor. E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Imagine que hoje, ontem, né, no caso, a Isabela chegou chegou aqui na Game Jam falando que a abelha passou num sensor de proximidade com 4 anos de idade e fez o barulho da abelha, porque ela programou no tablet para o sensor de proximidade ver a sombra, com 4 anos de idade, ver a sombra e tocar um barulho. E assim, parece super simples, mas no fim das contas não é simples, porque se ela for falar isso para a tia dela que tem 7 anos de idade, não é uma diferença, a tia dela não vai entender Nada. nada do que está acontecendo. Mas ela, com 4 anos de idade, ela já tem noção de peso, de estrutura, de se fica em pé, não fica em pé, que o sensor, ele Que existe um sensor. existe um sensor e que ele manda um sinal quando tem uma sombra, que se ela programar o botão para repetir o som, ele repete o som, que, sabe, tipo, esses conceitos que são super importantes e que no fim das contas a escola comum não ensina, mas pensando nesse conceito, qual que é a tua esperança para as próximas gerações que já vêm assim do berço, tipo, com esse tipo de oportunidade, né? Então vamos lá. Antes de te responder, eu quero fazer uma pergunta, Uhum. né? Você como mãe, depois que ela saiu do curso, como que você se sentiu com ela contando tudo isso para você? Não, felizona. A primeira aula, voltando um pouquinho, na aula experimental, ela queria fazer um ventilador. E aí foi muito engraçado, porque foi o primeiro contato dela com o Lego, mas o Lego que funciona, não o Lego que você monta. E a Uhum. gente já tinha explicado para ela mais ou menos o que que é. Mas a robótica, para criança de 4 anos, é meio, tipo, abstrato o conceito. Não faz muito sentido até que ela veja funcionando. Ela queria fazer um ventilador que girava. Era isso. E ela tava com uma haste no motor, né? Então o motor ele gira, que é a parte central, e ela tava com uma haste. E a haste tava pesada, então a haste tava caindo. E aí ela chegou pra mim e falou assim: ele não tá girando porque a haste tá caindo. Só que, gente, a haste cair não é um termo que uma criança de 4 anos usa, sabe? Tipo, ai, a haste caiu, eu preciso de um apoio. E aí ela falou. E o preciso de um apoio é começa com um conceito físico, né? Então, tipo, é pesado, então eu preciso de um suporte embaixo. A peça que está embaixo, ela não pode ser solta, ela tem que ser firme. Então, todos esses conceitos, ela teve que, tipo, abrir a caixa, olhar as peças e entender que peça que ela ia usar. E com 4 anos, né, é uma habilidade meio bizarra, né? Então, a primeira aula eu fiquei, tipo, o queixo no chão, né? Porque ela virou pra mim e falou, mas mamãe, meu ventilador não funciona porque a haste cai e eu preciso de suporte. Essa é a importância, assim, de uma aula presencial com um instrutor ali para dar o apoio, né? Claro que assim,
atender a sua filha, e eu comentei sobre isso com você antes de Uhum. você levar para aula experimental. Eu falei, vai ser um desafio, Sim, porque ela ainda não está alfabetizada e nós precisamos entender como ela vai reagir. Eu acho que sim. essa responsabilidade a gente tem que ter. Mas eu fico muito feliz com a sua resposta de falar assim, eu como mãe fiquei felizona. Por Uhum. quê? Tem muitos pais que não têm essa mente que você tem, esse conhecimento que você tem, e acham que o filho só está indo lá para brincar. Uhum. Quando uma criança, porque esse curso de robótica é até os 12 anos de idade, no máximo, porque a gente Uhum. trabalha com Lego, é uma pegada mais infantil, então ok, até os 12 anos de idade. Quando uma criança chega lá para fazer esse treinamento, essa criança ela aprende valores fundamentais que ela vai levar para a vida inteira. E você, como professor, vai me entender também. Ela vai aprender a organização, Uhum. ela vai aprender a programar, ela vai aprender a planejar, ela vai aprender conceitos básicos de física. Uhum. Além disso, Engenharia. e resolução de problemas, que é o grande. Eu acho que muitos pais hoje que estão em casa assistindo sofrem com isso. Os filhos não têm capacidade de resolver problemas. Então, muitos jovens hoje, eles não sabem lidar com uma negativa e com um problema. Cada vez que ela for programar, Uhum. ela vai se frustrar, porque não vai funcionar. Só que aquilo não precisa se tornar uma frustração, pode se tornar um desafio, pode se tornar um aprendizado, pode Sim. gerar nessa criança uma leveza para resolver problema. Veja, eu não estou falando frieza, eu estou Uhum. falando leveza, porque ela vai sair, enxergar aquele problema como um todo e Uhum. entender que a haste precisa de um suporte. Sim. E lá na frente, quando ela se deparar com um problema na vida, ela vai ter essa leveza para lidar com ele, Uhum. independente da área que ela vai seguir. Então, quando nós formatamos os nossos treinamentos, seja o de Lego, seja o desenvolvimento de jogos, porque eu falo muito isso com os pais, né? Você está trazendo seu filho para um ambiente onde ele vai aprender todas essas habilidades e não só o curso que eu estou colocando aqui, Uhum. mas ele também vai estar em um ambiente onde ele vai encontrar outras pessoas que gostam do que eles gostam. Uhum. Isso é importante. Sim. Quando nós paramos, Porque muitas passamos, vezes na escola a é, criança que gosta das coisas é perdida e eu era essa criança, cara. E lidar com frustração assim, eu acho que é o principal de tudo que eu vejo que é o necessário para ela nessa fase. Então, por exemplo, ontem eu estava falando da abelhinha, a abelhinha não girou. O motor, não sei o que que deu um mau contato, já estava no final da hora. nosso jogo. Tipo o nosso jogo. Tipo o nosso jogo da Game Tube, galera, não joga, eu tô pronta ainda. Talvez não fique também. Ainda, meio-dia e 15 no domingo. É, Ainda talvez não eu fique. prometo não demorar para ver se eles terminam o jogo, tá? Aí, mas não funcionou. E aí ela chegou e falou assim: ah, mamãe, vem ver girar, não sei o que lá. Ligou, não funcionou. Na programação a gente tem muito disso, né? Ah, eu rodei, não funcionou. Ou rodei, o personagem sumiu da tela, né? Aham. Ou eu programei o pulo, daí o personagem foi parar lá Ela embaixo. colocou as físicas, ele não voltou, né? Fiz que ele saiu voando, não voltou mais. Ou, por exemplo, ontem que o personagem girava e a gente não estava entendendo por que que ele estava girando, reduzindo o tamanho, enfim. A gente acaba dando risada, a gente já adulto, né? Mas eu, por exemplo, aprendi programação já adulta. Então, para mim, foi tipo, só ver o erro de um outro jeito. Foi uma mudança de paradigma, mas foi um pouco mais tranquilo. Agora, para ela lidar com a frustração do tipo, chamei minha mãe para ver. E na hora que eu dei play não funcionou, ou funcionou só E metade, possivelmente tinha funcionado antes dela te chamar. Você tem essa sim, noção, com né? Porque ela foi te certeza chamar absoluta. porque ela estava orgulhosa. Com certeza absoluta, estava funcionando antes, eu não tenho dúvida nenhuma. Sabe, tipo, é porque eu já sei isso, porque eu apresento as coisas e elas nunca funcionam. Na hora de apresentar, é incrível, tá tudo funcionando lindo. Você vai apertar o play na frente de alguém, não interessa, não Uhum. vai funcionar. E é o gnomo, né? O famoso Sim. gnomo. Mas essa frustração de você chamar alguém, de você ter aquela ansiedade de mostrar e não funcionar, ou funcionar só uma parte, e em vez da pessoa, ah, que pena, não funcionou, mas é tipo, ah, o que que a gente faz na próxima semana que vai fazer funcionar? Então, tipo, já E ela foi embora com esse sentimento. então, que foi uma coisa que aconteceu também na aula experimental, que foi o motivo de eu ter matriculado ela, porque ela chegou, ela fez o ventilador, daí no final funcionou o ventilador, girou tudo normal, do jeito que ela queria que funcionasse.
Mas em vez dela sair da aula e falar, ok, eu fiz um ventilador, ela falou assim, na semana que vem eu quero fazer Ela se um matriculou, na Ela se verdade. matriculou, ela. Na semana que vem, eu quero então que meu ventilador tenha duas hastes. Daí ela já começou, né? A haste do lado direito vai girar numa velocidade e a haste do lado esquerdo vai funcionar em outra. Ela nem sabe o que que é direita e esquerda, Nem mas velocidade. ela já é, e nem a velocidade. Ai, mas ela já tava tipo, ela saiu da aula planejando o próximo É, movimento. E aí também traz uma. Daí, voltando um pouco para a associação, eu fiz tudo isso para voltar para a associação, muito bom. Mas voltando um pouco para a Perfeito. associação, ela me traz um pouco desse sentimento do tipo. A certeza de que se eu planejar um próximo passo, eu tenho pessoas para me dar uma base nisso. Então, a associação vem junto para me dar aquele suporte do tipo, eu tenho alguém para procurar se a vida estiver dando errado, Uhum. ou eu tiver uma ideia super incrível e não saber com quem compartilhar, a É, associação vai estar ali para e isso. não necessariamente só a associação, mas Uhum. muitas vezes os próprios associados, né? Quando Sim, a gente fala em comunidade, o conceito principal é esse. Eu sim. acho que a galera junta vai ter condição de fazer muita coisa, né? E eu tenho certeza que, assim, os nossos alunos hoje que encararem esse mercado, daqui 5, 10, 15 anos, vão ser associados também, Sim, né? E eles vão sim, estar falando para alguém como fazer aquele passo que eles não estão fazendo sim. direito. Exatamente. Que eu Então é acho isso ingre... incrível. Eu acho que a maior parte da área de jogos se baseia em conhecimento coletivo. Uhum, Que, tipo, alguém fez e as pessoas gostam de compartilhar, porque ela gosta que as pessoas vá lá e consiga Uhum. compartilhar. Acho que é por isso que tem muita coisa de domínio público, que, pode usar. E o Kenny lá de arte existe uhum, para isso. Tipo, pega meu braço, vai, seja feliz. Eu acho que aham. Sim. muita coisa da área de jogos Publique funciona comigo, é. assim. Publique comigo, me marca lá. É, mas eu também acredito que profissionalizar é importante, Uhum, né? Essa galera tem a oportunidade de viver do que eles gostam uhum, e de ter retorno com isso. Então, eu hoje vivo do que eu gosto, né? E eu posso falar para todo mundo assim, tem momentos cansativos? Claro que tem, como qualquer outra coisa. Mas não tem nada mais satisfatório do que você sentir que, de alguma forma, os seus sonhos, as suas ideias estão fazendo a diferença na vida de outras uhum, pessoas, né? É por isso que aí eu volto para a Game Escola. uhum, Por isso que eu tenho projeto social. É por isso que hoje eu tenho mais de 500 alunos que estudam comigo gratuitamente por meio de um projeto social. E esse aluno conquistou essa bolsa de estudos comigo. Eles estão hoje fazendo curso por meio de um projeto que nós criamos e que durante muitos anos nós sustentamos sozinhos e desde o ano passado nós Legal. conseguimos apoiadores para ajudar. Então hoje eu tenho grandes empresas que estão nos apoiando a levar educação de qualidade para um jovem de escola pública que muitas vezes não tinha esse horizonte. André, e por que que você faz isso? Porque lá atrás eu fui esse jovem de escola pública com sonhos, com metas, com objetivos e sem condição. Eu não sei nem andar de bicicleta, né? Porque eu não tive uma bicicleta. Quando eu era moleque, o meu pai falou assim, cara, tu pode escolher uma bicicleta ou um videogame. E o meu pai me induziu a escolher o videogame porque eu morava em Guarulhos, era uma periferia onde eu morava, bastante perigoso, ele não queria que eu ficasse na rua. na rua, é. E aí sabe, aquela. O pai conduz, né? E aí Assim, né? ele me conduziu a escolher o videogame, né? Eu esperava, na época, assim, alguma coisa de última geração, e não foi o que eu ganhei um Atari. Ganhei um Atari, a galera já tinha Nintendo, Master System, já estava praticamente chegando o Mega Drive, né? Que a Sega ela saiu na frente. Mas assim, eu me apaixonei. E naquela época, eu lembro até hoje que eu gostava muito de ir atrás de fliperama. Uhum, Só que, pô, eu morava numa periferia. Pra eu jogar fliperama era no boteco. Então eu chegava no boteco, apanhava com os outros querendo pegar ficha. uhum, Tem essas coisas. E aí ele me deu o Atari, mas aí eu joguei demais, joguei demais. E eu acho que ele percebeu que funcionou. Tanto que depois, aí já tinha Mega Drive e tal. Ele foi numa feira do rolo e comprou um Master System pra mim. Tanto que eu tenho até o Alex Kidd tatuado aqui, né? Que foi uma aventura conseguir o Alex Kidd, porque ele me deu o Master System 1, tinha Hang-On e Safari Hunt na memória, e assim, dali pra frente a minha paixão só aumentou. Eu fui uma criança diferente, eu não gostava de empinar pipa, né? Então, época de pipa, férias escolares, época de pipa.
Vou jogar videogame. A molecada tá empinando pipa, vou jogar videogame. Quando eu enjoar, eu vou parar, vou ler. Aí a gente não tinha condições de comprar livro, o livro era muito caro Muito também. caro, é. Hoje tá mais barato, né? É. Mas aquela época era muito caro, eu gostava bastante de ler. Aí o que que eu ia fazer? Ia ler dicionário. Ficava lá. Eu sou craque em procurar as coisas em ordem alfabética, de tanto que eu li dicionário. Verdade. Então, quando você fala assim, poxa, são crianças diferentes, eu fui essa criança diferente. E eu contei essa história em alguns podcasts já, tenho certeza. A Game Escola nasceu antes de existir, porque eu sonhava com um espaço onde eu, criança, podia encontrar outras crianças que gostavam das coisas que eu gostava, né? Eu gostava muito de jogar futebol, mas os moleques tinham essa, tipo, vamos empinar pipa. Tem época, né? Tem época de Uhum. pipa. Aí, de repente, vem Futebol, da é, época do skate. época de carrinho de rolemã. Meu Deus, que eu ia subir no carrinho de rolemã pra ralar minhas pernas. Não, cara, vou jogar videogame. Então, eu era essa criança. E eu sonhava em ter um espaço onde eu ia encontrar outros, né? Uhum. E eu acho que ali foi o embrião da Game Escola. O André, criança, pensou nisso. E aí o tempo me agraciou com conhecimento, com experiência, porque eu trabalho com escola desde que eu tenho 17 anos de idade, né? Trabalhei com curso de datilografia. Então, fui Foi evoluindo, evoluindo. fui evoluindo em cima disso. Eu acho engraçado, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas eu acho muito engraçado a gente que viveu essa transição dos videogames solo ou couch co-op, porque os videogames não tinham a conexão, né? E viveu também a era dos jogos de PC que eram 100% sociais, que você dependia de outras pessoas para jogar. Uhum. E aí você tava falando e eu tava lembrando, né? Porque eu era filha única e eu morava em São Paulo, no centro de São Paulo. Não tinha condição de sair para fora de casa para brincar, andar de bicicleta. Nossa, era um, né? Tinha que. O carro tinha que estar disponível, já começa por aí. Não podia ser dia de rodízio. Meu pai tinha que levar a bicicleta no porta-mala. Tinha que ir até um parque, garantir que tinha vaga, que não ia chover, que não ia, sabe, tipo, tantas variáveis que brincar fora de casa era inviável. Então, a solução também foi videogame. Só que os meus videogames, como meu pai era comerciante, ele não conhecia. Quem conhecia era meu primo. Então, meu primo comprava um videogame mais novo para ele e eu herdava um videogame que já estava, né, lá para trás. Eu sempre peguei aí pra Eu, trás também. eu fui ganhar o meu Nintendo 64, que foi. Não, eu ganhei o Mega Drive primeiro. Primeiro, eu ganhei o Mega Drive em 2002, eu acho, 2003. Eu acho que nessa época o Mega Drive já era velho. E Bem, meu. velho. Então, eu ganhei o Mega Drive Uns nessa 20 anos já. e pra mim, ele era tipo o auge da novidade, porque eu tinha um videogame em casa. E Aham. antes disso eu não tinha, eu brincava com as paredes. E aí, depois dele eu tive o Nintendo 64, depois dele. Aí a gente se mudou pra cá. Eu fiquei com o Nintendo 64 até eu ganhar meu primeiro computador em 2012. Muito longe, assim, foi muito longe. E aí, quando eu mudei pro PC, que começaram os jogos Uhum. sociais, que daí eu fui jogar Tibia, eu fui jogar, depois a gente começou a jogar o WoW, aí eu fiquei muito tempo jogando o WoW, depois surgiu o LoL. Então, assim, mas a, a virada da criança solitária que jogava sozinha pra criança que jogava na internet com muitos amigos e os pais não Ó, sabiam quem era. É legal, né? Porque cada um tem a sua, como é que foi com o game? Só pra eu. Ah, Eu tô não vou ficar curioso. único sem falar nada. Tô curioso. A gente tinha um Super Nintendo que minha irmã, quando fez não sei quantos anos de idade, ganhou do meu tio. Uhum, Aí depois dele, só um PS1, acho que quando tinha lançado o PS2, que também foi do mesmo tio. uhum. Aí depois dele foi só um Wii, que já foi Muito um tempo ano depois, depois, né? 2 anos depois que lançou o Wii também, eu acho, não lembro. E aí dele só. Mas PC. Não, eu nunca gostei de PC. Eu também não. Ah, Eu também não. Não, PC nunca foi pra É, mim. é, Mas pra gente, a gente sempre foi ele, limitado à quantidade de jogos que existia nele. Sempre tinha, tipo, 5 jogos em casa, então a gente, no no máximo, né? máximo, usufruiu o máximo possível daqueles jogos. Só que quando desligava, ia jogar no outro dia. ia Vamos do jogar. zero, Aí você tirou. então vamos tentar zerar. O jogo que eu mais gostava era o Sonic,
do Super Nintendo. O Sonic 4 era ligeirinho, né, cara? Era o melhor jogo que eu tinha. O jogo mais legal Era de um todos. mod. Nossa. Não, Hoje não funciona. É. Mas sempre foi esses. A gente sempre foi mais Nintendo da vida. Era sempre eu, minha irmã, meu primo, meu primo, que era sempre é engraçado. Eu comunidade também não, local. eu também não fui Nunca dos foi PCs, do não. Eu sempre jogo gostei online com muito. muita gente. Uhum. Isso, aí que eu ia chegar. Porque assim, eu sou um cara que eu gosto de multiplayer, adoro Local. local. Louco. Eu gosto de juntar a galera. Eu lembro quando a gente era moleque, tinha um amigo nosso que ele tinha um Super Nintendo. Então o que que a gente fazia? Juntava todo mundo da vila, cada um dava um pouquinho de moeda pra gente poder alugar a fita. Então juntava toda essa galera. E aí a gente alugava Rock and Roll Racing. Era cinco pra lá e cinco pra cá. A gente montava duas equipes, cara. Ficava todo mundo torcendo, todo mundo brincando. Sem intervalo pra ver. Aí. Era assim uma loucura, mas a gente sempre foi muito desse lance Aham. do multiplayer local. E eu acho que é por isso também que eu acho que é por isso também que eu mais gosto de desenvolver é multiplayer local. Acho que Multi- todos os jogos da faculdade sempre gostei de fazer os party games Que tem falta por hoje, causa né? disso. assim, não é só falta, é o lance assim, a comunidade, o mercado hoje, ele pede o jogo online, ele pede o jogo que a pessoa vai estar em casa conversando com outros, mas por que não? E eu gosto muito disso, por que não fazer com que essas pessoas se juntem para jogar? Isso é extremamente importante. E eu acho que a gente não pode desistir, viu, cara? Porque Uma, tem um. aham. Uma das coisas que eu quero fazer ainda, eu quero ter um arcade. Não a máquina, mas aquelas lojas de arcade. Uhum. E esses tempos eu pensei, nossa, ia ser muito legal, tipo vintage, assim, anos 80. Uhum. Uns Leon. Né? Aham. Aham. Os E aí. neon. Os meus. Você tem que levar ele pra game escola. A sala de espera é Deve assim. ser isso aí. Mas não só isso. E aí, esses últimos tempos eu pensei, nossa, ia ser muito legal, além de ter esse espaço, ter máquinas de fliperama exclusivas para jogos indie Hum. que estão em desenvolvimento para ter feedback e para impulsionar para frente. Esse é um próximo passo que eu quero dar, né? O primeiro espaço eu já tenho lá, e tá Que eu convidado não para fui. conhecer. Fiquei de fora. Tá convidado para conhecer, visita lá, porque eu acho que você vai gostar bastante. É muito legal. Mas, assim, a gente hoje tem uma parceria com uma fabricante de arcade, que é a Geek Arcade, que fica em São José dos Legal. Pinhais, e eu venho conversando muito com eles sobre essa possibilidade da gente integrar um PC Quer que eu e, faça isso? e, e Foi fazer. o projeto projeto final da faculdade. Eu montei o fliperama, eu cortei a madeira, fiz. Não, não, isso aí, essa parte a gente tem. Agora a gente precisa fazer com que a Steam rode de dentro dele, para Ah, que tá. os jogos que Hum, a minha ideia principal é assim, é ter os jogos que a Game Escola Publisher lançar naqueles arcades para a aham. galera jogar, né? Claro que Uhum. existe um desafio gigante. O Firefighter, por exemplo, que é esse que eu tô com a camiseta, que é o nosso próximo lançamento. Ele é um jogo que você depende do direcional analógico para andar, do direcional analógico direito para Pra mirar. para câmera, para Tá. mira. Então a gente precisa conseguir adaptar isso no fliperama. Isso dá um pouquinho de trabalho. Kiss Isso and vai ser. Castles, que foi o primeiro lançamento, é teta. Por quê? É um jogo pixel art, Uhum. dois botões, o escudo e o pulo, né? Uhum. E é um jogo de puzzle. Esse vai funcionar muito bem. Inclusive, a gente já tem um mini protótipo de um arcadezinho com Kiss and Castles rodando, né? Legal. E isso a gente quer colocar para o aluno. Mas eu acho que, assim, falta muito a questão da experiência multiplayer local. Uhum. É por isso que lá atrás, antes da pandemia, a gente criou um evento aqui em Curitiba, que era o CWB Game Festival, com o intuito de juntar a galera mesmo. Então tivemos campeonatos locais, tivemos apresentação de jogos indie, tivemos a honra de receber o Blazing Chrome lá, quando o Blazing Chrome estava voando, e fazer com que essa galera interaja também. Isso tudo eu acho que é importante, é extremamente válido Uhum. dentro do nosso mercado, porque aí a gente vai, de novo, juntar a galera e fazer com que a galera jogue junto, né? Uhum. Que para mim é a grande magia do mercado de games, é juntar a galera e fazer a galera jogar junto. Adoro isso aí também. Várias ideias rolando aqui. Eu tanto negócio de montar fliperama, tanto que eu trouxe.
É, Eu trouxe os botões do fliperama pra gente tentar cortar o papelão e fazer um controle pro nosso jogo. mas não deu, Mas não a gente foi não tão fez bom. nenhum jogo. Você sabe que eu tenho interesse de, assim, programar um quiz Uhum. para dentro de uma caixa com fliperama, alto-falante e tal. Tipo um show do milhão, mas que seja físico. Pra galera apertar o Você botão. apertar o botão. Eu acho que isso seria muito legal, Fácil cara. demais. É muito Entendeu? fácil. É Tá, muito vamos, bom. vamos trocar uma ideia, cara. Vamos tentar, Você não deve fazer né? isso. A gente entra com a programação, você entra com a parte física e a gente coloca lá. Imagina. E assim, cara, isso seria uma coisa infinita. Porque, eu vou fazer um quiz pré-vestibular. Então a pessoa vai poder estudar em casa com um jogo físico. Eu Sim. vou Mas fazer sabe o que dá pra fazer também? Já que você tem contato com o pessoal do fliperama lá, quando você conseguir portar esse jogo pro fliperama, tentar pegar espaço dentro dos mercados. Aqueles atendimentos 24 horas de banco, vamos substituir por fliperama. Cara, Aham. imagina. E Incrível. surreal, surreal. O cara tá com dificuldade de matemática. Aí, ó, a mãe vai lá, compra o quiz e leva pra casa. Mostra de games, né? Ao vivo. Não sei, mano. Eu dou umas viajadas assim, mas eu acho que falta muito isso, sabe? Sim, sim. Dentro do mercado. Coisas novas, coisas. Quem tem um negócio parecido com isso, de comprar e levar pra casa, que eu vi essa semana, é o outro cara que faz vídeo junto com o MrBeast, o Dev Labs, alguma coisa assim, que você assina mensalmente e todo mês vem um kit Vem uma de coisinha. robótica pra criança É, montar e fazer funcionar. Não, isso é maravilhoso. Tanto que o primeiro lançamento que a gente fez como publisher foi o Keys and Castles, que a gente lançou uma mídia física do jogo. Ai, mídia Então, física é maravilhoso. o jogo, a gente fez uma Eu edição de ainda vou fazer uma fita pro Super Nintendo. a gente fez uma edição de colecionador, né? De 100 peças. Era um diorama lindo, Nossa, parecendo o jogo ali. Então ele vinha lacrado, a pessoa puxava, quando ela tirava o lacre, ela puxava, vinha aqui da Steam, para ela nossa, poder muito legal. baixar o jogo. Mas foi um sucesso. E é interessante que a gente percebeu que lançou tendência, porque o ano passado eu fui na Retrocon, Eu já teria tinha, comprado Já tinha. duas e não ia abrir uma. já, já tinha Ia diorama ficar de lá. colecionador. E o Firefighter a gente pretende fazer alguma coisa também, né? Física, física. Eu sou muito entusiasta de De que a gente experiência mista, né? de que a gente tem que tocar, sabe? Eu sou assim, meu Negócio de você PlayStation, não ser dono do estúdio. meu PlayStation tem leitor de CD, sabe? O meu Xbox tem leitor de CD. Eu compro mídia física ainda. Mas a mídia vai, dependendo de como você quer R$ 500 o guardar, jogo. às vezes é até mais barato, cara. Às vezes se Porque você tá, Sempre usar. você consegue fazer promoção, né, na mídia é, física. Aqui no online você depende de um evento para fazer uma e aí eu promoção. tô falando de console, né? Não dá para comparar com o preço de Steam. Sim. Mas hoje, se você tiver paciência, agora vai sair o Resident Evil, né? Tô louco, louco para jogar. Mas talvez se eu esperar um pouco, eu vou economizar 100, R$ 150 para jogar, né? E eu tô com um backlog muito grande de jogos ainda Para jogar, para né? jogar. Eu No comprei Metal lançamento, Gear né? Delta, nem consegui jogar ainda. Nossa, a gente tá jogando uns jogos assim mais diferentões agora. O último que eu joguei foi Invincible. E, cara, é porque eu gosto muito de jogos assim que para relaxar, assim. Tem que ter um Uhum. jogo para eu curtir o jogo. Eu tenho que me sentir dentro do jogo. É que eu sou jogadora de WoW, então meu negócio é tipo transportar para dentro do jogo. Aham. E aí, esse daí ele é baseado num livro polonês. Que é tipo meio que um time de astronautas que se perde num planeta. E só que assim, você começa o jogo e você tem o mesmo nível de informação que a personagem, que é nenhuma informação. Você tá tipo num planeta que você não conhece, você não sabe por que você tá ali, você não sabe de onde você veio, você não sabe há quanto tempo você tá ali, você não sabe nada. E aí você tem que explorar o planeta atrás dessas respostas. E aí, tipo assim, são 6 horas de gameplay, e aí o pessoal fala que é Curto. simulador de caminhada, né? Se Porque você não sabe o que tá fazendo, vai você caminhando. não sabe o que você tá fazendo, você não sabe de onde você veio, você não sabe o que, sabe? Tipo, você não sabe. E Uhum. você tem que procurar no planeta essas respostas. E é muito louco, assim, o jogo é lindo, assim, os gráficos são absurdamente incríveis. Ele muda algumas coisas do livro, né, do original, e aí eu tô querendo ler o livro agora, mas tá muito difícil de achar uma tradução dele, porque ele é polonês.
Sim. Então, a tradução que tem do português, ela é do polonês para o alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o português. Então, ela perde muita coisa. É, eu tô passando por isso também, assim, tipo, eu quero jogo para relaxar, sabe? É. Eu preciso fazer uma descompressão aqui. Uhum. Então, como a gente tava Vou jogar Mario Kart. Mata. Não, isso eu não fiz, não. Mas assim, como a gente tava com a obra da escola, a gente começou a obra em agosto do ano passado para inaugurar a nova sede em Curitiba. Então, assim, o cansaço físico e mental era gigantesco. Uhum. Por isso que eu te falei, eu comprei o Metal Gear Delta e não consegui jogar. Teve um dia que eu cheguei até um pouco cedo da obra, falei assim, não, hoje eu vou jogar, cara. Porque Metal Gear 3 é o único Metal Gear que eu nunca joguei. Então eu falei, esse eu vou Jogo com jogar. calma. A hora que eu sentei, coloquei o jogo, entra a primeira cutscene. O jogo é muito pesado. Uhum. Pesado assim, no sentido de você ter que prestar atenção na história, de você ter aquela Eu não consigo. dificuldade. Aí eu comecei a pescar, eu falei, não, não dá. E aí foi quando eu comecei a jogar o Donkey Kong Bonanza. Então eu chego em casa, pá, missãozinha Frenético. curta, é tudo frenético, divertido. É videogame, videogame. É. Aí eu tô Saudades. brincando, mas eu adoro também jogos mais densos, assim, Uhum. tipo o Resident Evil. É uma das franquias que eu gosto, a Last of Us, né? Uhum. Eu adorei também, porque eu acho que o jogo ele depende daquilo que ele te causa, né? Uhum. A galera fala assim, o que que é um jogo bom? Pra mim, um jogo bom é um jogo que me prende e me diverte. Uhum. Ponto, Sim. né? Independente do gênero. Tem jogo que a galera ama, que eu assim, comprei Super Smash Bros. De Wii U lá atrás. Todo mundo fala assim, não, Smash Bros. E tal, e aquele lá dizem Cara, que é eu não incrível. consigo. Eu também Eu não. não consigo jogar. Eu, Não. eu quase fiquei com o jogo porque o manual dele é maravilhoso. A Nintendo ainda fazia, né? Porque o Donkey Kong veio sem nada, a mídia física. Mas era um Com a manual. chave de resgatar online. Era um manual. Não, não, veio o cartãozinho, mas tipo, não veio manual, não Não veio vem mais nada. nada. E o manual do Smash Bros. Era maravilhoso. Eu quase não vendi o jogo por causa disso. Mas aí, como ele tava tão em alta, falei, não, é melhor eu vender agora, porque aí. Comprei de novo. Não, e eu nem peguei, porque o Não. jogo não me prende, É. sabe? Então eu sou meio esquisitão pra jogo. Assim, Mario Kart eu gosto, mas eu gosto de jogar juntando a galera. Tipo, multiplayer Uhum. local. Coloca 4 pessoas aqui e vamos brincar. Bota um Mas salgadinho em cima da mesa e vamos se matar agora. online não. Mas eu acho que assim, a gente tá num momento preocupante do mercado também, Uhum. né? A gente vê assim, os grandes jogos não estão chegando Uhum. como deveriam. A gente está vivendo, eu acho que para você que é fã de console deve estar sentindo um pouco isso. É, Morte. a gente está, eu acho que numa geração a geração mais difícil, cara. Porque, ó, Master System teve muito jogo, Mega Drive teve muito jogo, Nintendinho teve muito jogo, Super Nintendo. Se você pegar até recente, PlayStation 3, né? Uhum. PlayStation 3 a gente teve Uncharted 1, Uhum. Que era só para console, né? Não Uncharted tinha outra 2, opção. Uncharted 3. Aí você pega Xbox, Halo 3, Halo 4, né? E Xbox One, Halo 5 e tal. Hoje, você tem um jogo de cada e olhe lá, né? Ficava legal quando a cada filme que lançava tinha um jogo junto. É, e assim, não tá saindo tanto jogo quanto. Assim, ao meu ver, né? É a geração mais fraca que a gente tá enfrentando. A Nintendo chegou com o Switch 2 agora. O que que a gente tem? Tem o Mario Kart World, que é um jogo de lançamento, e saiu o Donkey Kong Bonanza. Ah, o Metroid saiu, mas o Metroid já vinha para Switch 1. Então a gente está numa geração muito fraca assim de jogos, é preocupante. Mas eu acho que dos três, o Switch é o que mais é o jogo, né? E a nossa esperança é o quê? Os O indie. indie, cara. Um O indie. indie. Tá vindo muita coisa boa. Tem muita Uhum. coisa legal. Steam Deck, Steam Box. Muita, muita coisa gostosa. Só Sim. que aí a O gente. próprio itch.io, né? Nossa, você deu uma vez, um Que fim aí de você tava semana, a gente mostrando tava a lá. fim de jogar umas coisas diferentes, assim. E, cara, você entra no itch.io, você vai jogando, 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 jogando. Quando Nossa, você tem vê, você jogou, tipo, uns 40 jogos e são 10 da noite, assim. Então, mas é que a indústria ela tá diferente também, É. né? O Kiss Castles que foi o game que a gente lançou, pô, é um game de puzzle, aventura, medieval, tem muita coisa legal. O jogo tá dublado em português, 55 fases. Aí você vai para um evento, eu tive a oportunidade de falar com os consultores lá, os caras falaram, velho,
O jogo é maravilhoso, mas eu acho que chegou no tempo errado. É muita fase, o jogo é difícil. Uhum. A gente entende isso também, né? Uhum. Mas talvez se o jogo fosse mais curto, ele teria mais experiência de mercado. Mas aí tem o que o dev quis fazer, né? O Rodrigo, que foi nosso aluno, criador do jogo, ele ficou 3 anos desenvolvendo o game, Uhum. né? E o game de fato é bom. É Uhum. bom, não é porque a gente que lançou. Assim, o game é tão bom que ele saiu em um monte de análise do YouTube. Uhum. Ele saiu em março. Em junho a gente recebeu um convite para fazer um painel sobre o game na Gamescom. Uhum. E não foi jabá, a gente não tinha espaço na Gamescom, a gente recebeu um convite mesmo, fizemos um painel do game lá no sábado, falando sobre a produção do game, apresentando o game, falando sobre o processo de voz original do game, né? Porque o game Uhum. foi localizado Legal. pela do Brasil. A do Brasil hoje que é uma empresa que está apostando muito nos indies, Uhum. né? A gente tem uma proximidade, uma parceria muito grande, é o maior estúdio de dublagem do Brasil e recentemente agora fizeram a localização do Au Revoir, Uhum. né? Fizeram toda a parte de voz do Au Revoir que foi lançado aqui pela PUC. Então, aí a gente volta lá na associação, né? Uhum. O nosso trabalho também é juntar essa galera, Tá, né? né? Pô, eu bati um papo com o pessoal da publisher do Au Revoir, que é o pessoal da Nuntius Games. Eles vieram aqui, eu falei sobre o trabalho da do Brasil, e aí eles voltaram, entraram em contato. Pô, quando eu vi que o Au Revoir estava com a localização em português, eu achei isso maravilhoso. Por Uhum. quê? Porque aproxima o jogador. É diferente de Sim. você ter o jogo só por texto carregado, né? Então, nesse ponto, a gente tem que se ajudar e se ajudar cada Nesse, vez mais. nesse caso, que era outra pergunta que tinha mais cedo, essa empresa brasileira que fez esse. O Au Revoir? É. O Au Revoir são alunos da PUC, Ó, inclusive, da PUC aqui. sensacional. Eu sou bem desligado com, Nos com lançamentos. novidades. Então, eles são brasileiros. Eles estavam desenvolvendo um jogo grande que estava indo para fora. Então, ele não estava focado nos brasileiros. Como que é essa barreira, você que está mais conectado com essa parte do mercado, da associação, tudo, essa barreira de sou brasileiro, estou desenvolvendo jogo para o Brasil, mas teoricamente não vale tanto a pena porque eu sou brasileiro, se eu vou cobrar para o brasileiro, eu vou ter que cobrar barato. Tem que Uhum. cobrar em Então, para real. valer a pena, eu tenho que fazer para fora, mas para fazer para fora, eu tenho que Tem que traduzir. focar lá, mas É. traduzir para lá. Então, se eu vou traduzir para lá, não consigo traduzir para cá, senão vai sair muito caro. Como é que é essa parte de Então, vale a pena, não vale a pena? é, As empresas brasileiras estão fazendo mais para fora do que para dentro? o Firefighter Guide, ele tem um trailer oficial, foi o primeiro que nós lançamos ele localizado em inglês e português. Uhum. Eu acho, assim, aí é o meu trabalho como publisher. Eu acho que a gente não pode esquecer o mercado nacional. O Kiss and Castles, ele foi dublado, ele foi localizado só em português, Uhum. tá? Por quê? A gente não pensou em fazer a localização para outros idiomas. Eu não imaginava que o jogo ia vender tanto fora do Brasil quanto ele vendeu, né? Uhum. Foi uma inexperiência nossa também como publisher. Isso que é Uhum. legal, porque a gente aprendeu na prática. Então a gente lançou o Kiss and Castles, não teve aquecimento de wishlist. Cara, assim, o que a gente podia errar ali, a gente errou. Tanto eu quanto o Rodrigo. Então a gente aprendeu muito. Uhum. Então, a gente entrou, a gente fez o trabalho de publisher, a gente fez o trabalho de acompanhamento, a gente fez o trabalho de marketing, o jogo deu muito certo. A gente teve muita sorte também, porque a gente errou demais. A gente errou demais. Com o Firefighter, os erros do Kiss and Castles eu já não estou cometendo. Por quê? Porque eu olho pro Firefighter, além de ser um jogo comercial, como o Kiss and Castles foi, a gente consegue perceber erros que a gente cometeu. Ah, mas é muito caro localizar. Você que está em casa assistindo, entre em contato com a do Brasil Central de Dublagem. Às vezes você vai perceber que não é tão caro, porque Uhum. quando você tem uma empresa que ela consegue olhar o indie como indie, e aí nós estamos falando de uma empresa que localizou para a Bandai o jogo do Cavaleiro do Zodíaco de PlayStation 4, que localizou grandes jogos, que localizou vários produtos AAA. Uhum. E uma empresa que entende o seu tamanho indie, entende o seu bolso e te trata como indie. Ele sabe que você não é a Bandai, Uhum. eles têm noção de que você não é como a HBO, Uhum. pô, os caras fizeram Walking Dead, fizeram muita coisa, muita coisa. A do Brasil hoje é o estúdio que mais dublou anime no nosso país. E além disso, trabalharam em grandes produções, né? Uhum. Fizeram Walking Dead, Game of Thrones,
fizeram vários jogos, mas eles entendem que o mercado Que o indie ele é indie é diferente. diferente, né? Então ele vai atender o indie Uhum. como um indie, Legal. tá? Uhum, O nosso trabalho com a do Brasil, porque eu tenho escola e a do Brasil também é uma escola, é uhum, uma espécie de intercâmbio de alunos. uhum, Então, a gente pega alunos deles que estão se formando uhum, para fazer a localização dos jogos da Game Escola, e isso acaba virando portfólio para o aluno. uhum. E a gente, claro, paga um cachezinho que a gente combina com eles lá, mas claro que não tem o custo que Sim. você teria. É claro que assim, Mas para o aluno também é uma experiência assim absurda, porque ele vai ver o jogo dele sendo produzido e ter que não é que ter que lidar com um item terceirizado do seu jogo, mas ter que lidar com essa duplicidade, né? Então, por exemplo, eu desenvolvo aqui o meu, mas eu preciso produzir e entregar para o outro que vai produzir e me entregar de sim, volta, e eu preciso lidar com essa gestão. Então, até para o aluno é interessante entender esse processo, né? Do tipo, isso aqui eu não consigo fazer aqui dentro, eu preciso terceirizar, e o meu relacionamento com o terceirizado, né? O tipo, eu preciso, então, entregar um roteiro, entregar minhas falas, aí ele entender vai como é gravar. que funciona a voz original, porque eles vão explicar. Exatamente. Exatamente. Então, ele vai lá, vai dublar, daí vai voltar, aí eu tenho que aprovar, não aprovar, precisa mudar, não precisa mudar. Então, esse processo também da gestão de algo externo, né? Você produzir um item que é externo para o seu jogo já sair da escola com essa noção. Nós fizemos eu lembro, o Firefighter, a gente fez uma espécie de audição mesmo, né? Bati um papo com o Bruno, falei, ó, a gente quer uma narração feminina, Uhum. né? Porque a gente quer conversar com esse público aí. E, cara, ele mandou ali várias vozes, Legal. várias vozes. Mandou tanto voz feminina quanto voz masculina. E aí os meninos, que são os desenvolvedores, selecionaram a voz. E aí depois a gente escreveu o roteiro e foi. O Keys and Castles, ele foi dirigido, a localização, pelo Bruno Sangregório, que é diretor de dublagem lá do Brasil. E é dublador também. Pô, o cara fez a voz do Levi no Attack on Titan, então tem uma experiência absurda com isso. Já fez o Miles Morales no jogo Uhum, do Lego, participou de grandes projetos. Ele é a voz do Manny no Last of Us 2, então ele tem experiência até com a indústria AAA. uhum, E você fazer com que o dev aqui ele troca experiências com profissionais que já trabalharam na grande indústria, também é importante. Então, nosso papel como publisher não é só fazer a ponte, né? uhum, O Bruno Sangregório, ele estava conosco na Retrocon esse ano. E uhum, aí já pegou o Fred e a Lily, que são os desenvolvedores do Firefighter, levou de canto, e os meninos estavam assim, não, a gente não vai dublar, por causa de custo, tal. O Bruno falou, não, vocês vão dublar sim. A gente vai localizar sim. Não se preocupa com Uhum. recursos. Isso aí a gente acerta com a publisher. O que a gente quer é Legal. fazer com que o fazer. jogo ele chegue para o mercado. Porque daí o pessoal fica com medo, tipo, não, vai dar certo, vai ficar caro, vai dar trabalho. Uhum, É que assim, o meu trabalho de publisher ele é bem diferente do que eu tenho visto no mercado, porque eu sou escola. uhum, Então, assim, o Firefighter são dois ex-alunos nossos que estão criando. O Fred e a Lily fizeram 3 cursos lá comigo. uhum, Hoje o Fred está voando aqui na faculdade, aqui na PUC, inclusive, mas eles começaram lá. Assim, a Lily tinha 10 anos de idade quando entrou para fazer Game Escola. O Fred tinha 15 Se eu não me engano, foi eles que ganharam a Globo uns anos atrás, não foram? em 2020. uhum, Né? A Lily tinha 12 anos de idade e o Fred 16, foi melhor jogo em Unity. E no ano passado foi eleito o melhor jogo da Global Game Jam também. E eles são muito bons, são muito aplicados, são muito fora da curva. E agora o Firefighter aqui, ele chega no mercado nesse ano, assim, com um potencial muito grande, com uma experiência de erros do passado. Mas quando eu falo do nosso trabalho como publisher, a gente não foi lá, pagou a Steam e, vamos lançar o jogo. Não, não é só isso. O Fred e a Lily, eles passam por uma mentoria, uhum, né? A gente tem o Nico, que é programador, que tá uma vez por semana, uma vez e meia com eles, falando sobre projeto, organização de projeto. Eles têm que fazer isso, Uhum. né? Eles Legal. precisam crescer profissionalmente. uhum, Tem esse processo da localização do jogo. Tem também
o trabalho de marketing, que aí eu vou fazendo junto com eles. A gente foi para o Panorama Brasil no ano passado, na Gamescom, eu fui com eles, a gente foi de carro, a gente foi conversando. A Uhum. publisher pegou o Airbnb para eles, se preocupou com toda a hospedagem, com toda a alimentação. Eles, como produtores, eu quero que eles se preocupem só com Uhum. Com o o jogo. jogo. Legal, É, legal. e isso eu não senti nos outros jogos que eu tava vendo lá. Meu, Uhum. assim, houve a produção dos brindes, então a gente fez muita coisa e o jogo se destacou lá. Porque eu acho que a gente precisa dar esse suporte, Uhum. porque eles têm que estar preocupados só com o jogo. É só em Entendi. fazer. Então, os outros estão meio tipo, Uhum. a gente tem o espaço e o resto. E o resto você se É, vira. eu já percebi Provavelmente não assim, exatamente isso, mas é, algo Ou tem- nessa linha, terceiriza, né? né? ou tem publisher que tipo assim, ah, cara, a gente vai lançar Cuidado. e vamos fazer o port para vocês e tá tudo certo. E aí você entrega todo o material intelectual. A gente, por ser escola, tá acompanhando processo por processo, auxiliando eles em tudo, fazendo. Isso aconteceu com Kiss and Castles também. O Rodrigo não teve um custo para participar dos eventos que participou. Então, Kiss and Castles teve na BGS, foi eleito o oitavo melhor jogo do evento por votação popular. Ele teve na Retrocon, ele, cara, foi para o interior de São Paulo, foi para outros lugares e tudo isso, assim, com o investimento da Game Escola como Uhum. publisher, né? Legal. Porque o dev, ele não tem condições de, muitas vezes, fazer isso, né? Sabendo não, com certeza não. Fazer a viagem, É, sabe? Se viagem. alimentar. E o tempo também, né? É, Você pensar que o desenvolvedor que tem um jogo indie, Ficar ele conectado que evento existe, todos exatamente. esses rolos. Não, e não só isso, mas ele tá lá em casa com o computadorzinho dele, ele coda no tempo livre dele. Nem sempre esse desenvolvedor indie tem um trabalho para manter, né? é. E o cara tem que se manter e manter o tempo que ele precisa para codar o E jogo. se ele tiver um trabalho, às vezes ele não consegue nem terminar o projeto, porque ele vai Exatamente. trazer outros problemas para dentro do trabalho, né? Sim. Então, eles contarem com pessoas que estão se preocupando com esse outro lado Uhum. burocrático e de marketing, né? Vocês estavam comentando do dev, o dev muitas vezes é tímido, né? Tem Uhum. dificuldades ali, e fazer esse trabalho com eles também é importante. Nós ficamos todos os dias da Games. Teve até uma galera de outros jogos que falaram assim, cara, a gente está impressionado com isso, com essa Uhum. postura de vocês com eles, O porque tempo inteiro ali tá o tempo junto. Dá inteiro, suporte. né? Faz parte da equipe, né? A publisher que faz parte da equipe. Isso, Que eu acho que a também gente, precisa bastante. é, Mas aproveitando e já aproveitando para dar uma Uhum. confusão Já fiz geral. pergunta. Ah, faz, faz. passa, passa. Que você responde por cima e aí adiciona na parte Legal. da associação lá depois, no evento. Aham. Que você comentou a parte de a gente entrega o material intelectual para publisher. Como funciona, bem por cima, essa parte de material, produção, sei lá, direitos autorais e essas coisas no Brasil, de Então, jogos? Porque é muita coisa. aí eu vou falar sobre os trabalhos que a gente, como publisher, participou, tá? A propriedade intelectual do jogo, ela é do desenvolvedor, ela não é nossa, tá? É feito um contrato com o desenvolvedor, onde nós, como publishers, recolhemos uma porcentagem daquilo que o jogo vender. Então, eu já vi, por exemplo, publisher que fala assim, ó, cara, é US$ 4.000, então entrou os primeiros US$ 4.000 é nosso, e a partir daí a gente vai dividir meio a meio. Não é assim que a gente trabalha, tá? A gente faz ali os trâmites de publicação, de publicidade. André, mas espera aí, você investe tudo isso e se o jogo não retornar? Cara, de alguma forma ele retorna. E aí é que tá. É, a publisher se chama Game Escola. Então, a publisher ela é é o maior atestado de que eu consigo realmente fazer aquilo que eu me proponho a fazer como escola, que é Uhum. ensinar a desenvolver jogos. Uhum. Nós somos a única escola do país que tem uma publisher e a única do país que de fato tem jogo publicado, criado por aluno. Uhum. Rodrigo Telma, eu costumo dizer que é a personificação de tudo aquilo que eu acredito, que ele foi meu aluno, foi meu instrutor e hoje está com um jogo comercial publicado. Então, no nosso caso, é feito um contrato. A propriedade intelectual. Eu não sou dono do estúdio. Eu não viro sócio do estúdio. O Uhum. nosso trabalho é de publisher em cima daquele jogo. Até porque eu sei que meu recurso é limitado. E eu converso muito isso com os meninos. O Firefighter ele tem um potencial assim comercial gigantesco.
E eu falei, olha, a gente tá junto aqui até a página 2. Pode aparecer uma publisher estrangeira aqui e isso eu coloco no contrato. Uhum. Propriedade intelectual do jogo é de vocês. Se a Uhum. gente achar por bem que a gente vai fazer com outras empresas, Que a pode ir gente- mais longe. com Uhum. certeza, porque eu entendo o Legal. meu tamanho e eu preciso saber, né, me colocar no Uhum. meu lugar. O Firefighter ele vai ser portado para, ele vai chegar já no lançamento para PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Tá? Legal. Então, mas o dev que está fazendo o port? Não. Nós, como publisher, procuramos uma empresa parceira que vai fazer esse port para a gente. E qual que é o custo do dev? No nosso caso, não vai ser nenhum. Então, o Uhum. dev não vai ter custo para pagar o port, né? O jogo chega para todas as plataformas e quem vai portar é a Animus Game Studios, que é daqui de Curitiba também. Legal. Então, assim, eu posso falar muito sobre as minhas relações. Eu não consigo falar sobre como as outras empresas estão trabalhando com os direitos autorais. Eu trabalho da maneira que eu acho correta e acho justo com o desenvolvedor, tá? Só que eu sei que não é todo mundo que pensa da forma que eu penso. Assim como é a escola, né? Tem um monte de escola do mercado hoje que promete emprego, Uhum. promete encaminhamento para o mercado de trabalho, faz um monte de coisa que a gente não faz, até porque nenhuma escola é agência de emprego. É. E não dá para você prometer encaminhamento para o mercado de trabalho para uma pessoa que você não conhece. Você chega lá e eu falo assim, não, Geller, ó, você vai fazer o curso de programação em Unity aqui, daqui 3 meses eu tô te encaminhando para o mercado de trabalho com as empresas que eu tenho parceria aqui. Cara, eu não sei nem se você vai chegar no curso no horário. Como é que eu vou garantir? Garantir que em 3 meses Não tem como. faz E é por sentido. isso que muita gente acaba deixando o mercado, né? Porque assim, o desespero às vezes de vender Uhum. É maior do que o de produzir, né? é maior do que a responsabilidade de ensinar, Uhum. entendeu? E a gente O tem que tomar, entrega e o pós-venda, né? né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, é uma relação bem tranquila, assim. Eles são donos daquilo. Eu faço parte. Uhum. Então eu Legal. não pego o direito, até porque a propriedade intelectual é deles, foi criada por eles. Eu tenho uma resistência enorme com o uso de inteligência artificial e esse é o André, tá? Uhum. Então, gente, vamos produzir, vamos criar, vamos todos vocês desenharem, vamos todos vocês criarem as músicas. Uhum. Eu acho que assim, é, a gente sabe que tá aí, mas não existe inteligência artificial e na minha cabeça, na minha teimosia, não vai existir inteligência artificial e máquina que vá substituir a sensibilidade do ser humano. É. E Uhum. como a gente lida com entretenimento, a máquina não vai ter essa sensibilidade. Então, eu converso muito com os meninos sobre, ó, não vamos usar, vamos resistir, vamos trabalhar. Eu sei que vai demorar mais, eu sei que é tentador. Uhum. Vai lá dar um prompt, cara, tá aqui, ó. Não, vamos criar, né? Eu sou muito fã disso e Uhum. acho que assim, a inteligência artificial ela vai avançar no mercado, mas eu acho que o profissional bom ele vai avançar ainda mais. Uhum. Eu costumo contar um pouquinho dessa história. Eu sei que eu estou estendendo vocês, mas é que eu falo demais, gente. Assim, é, eu vou criar um logotipo para minha empresa. Eu posso te contratar para fazer uma arte e você vai fazer uma arte única para mim. Mas eu também posso ir lá e dar um prompt. Uhum. Ah, eu vou criar um mascote. Pá, 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 pá. Beleza. Existe o risco de outra pessoa no mundo criar o mesmo mascote que eu numa inteligência artificial? Existe. Uhum. E a chance é de que eu posso ter alguma coisa igual lá na frente. Os meus mascotes na Game Escola são únicos, porque foram criados por um artista. Uhum. Uhum. E ele não vai repetir aquele desenho para outra pessoa. Ele não vai colocar a mesma emoção, a mesma sensibilidade. Sim. E Uhum. um prompt pode me proporcionar isso. É como comprar assets, né? Ah, eu vou comprar um asset público aqui. Cara, a tendência, você vai colocar seu personagem principal com assets aberto, né? A tendência é que ele apareça em outros jogos também, então Sim. não vai ser uma coisa sua ali. Então eu penso muito nisso, assim, de trabalhar, de mostrar para eles o que que é importante, o que que é importante criar, e a essência que nós humanos temos que ter e temos que lutar para não perder, Uhum. tá? A gente tem que lutar para não perder.
E eu sou meio receoso, né, cara? Eu assisti Exterminador do Futuro na adolescência, né? Então, morro de medo da Skynet, né? Com medinho, né? É, tem, Dá até uma tremedeira, às vezes. tem. É muito A legal. gente não imaginava, né, que ia chegar nesse ponto. Por Não, mais não que imaginava. era ficção, né, cara? Era ficção. Não, eu há 10 anos atrás, se você me perguntasse, assim, eu gosto muito de, é, eu penso conversando. Eu tenho muita dificuldade de criar sozinha. Muito, muita, muito. Eu penso conversando. Então, se você me pega, assim, numa conversa, por exemplo, eu tava falando pro Geller, né? A gente tava com um problema no nosso jogo, que o personagem, ele tava entrando na plataforma. E, cara, eu não tava conseguindo resolver, cara. Não tava. E conversando comigo mesma, assim, sabe? Ai, Não fazia sentido mesmo. sentido, cara, o que que tá acontecendo nisso aqui? Eu olhava pro Jalen e falava, "Mas eu não sei nem te explicar o que que tá acontecendo." Aí a gente olhava pra Unity, olhava um pra cara do outro. 3 horas Mexia depois, 3 horas depois, Jalen, vamos conversar. Ok, vamos lá. Ah, eu a percebi. imagem 4K. A imagem tava em 4K, esse era o problema. O tamanho do negócio era 100 pixels, tava 4.600 pixels. Ah, A caixa de colisão desse tamanho e o personagem desse tamanho. mas aí é Mas daí aquela história, quando você saiu do problema, você entendeu, né? Então, mas eu sou muito da pessoa que eu não consigo criar se eu não estiver conversando. E aí a IA vem muito pra resolver quando eu tô sozinha, não tem ninguém do meu lado pra conversar, sabe? Aí eu falo assim, daí eu uso muito Gemini, né? Eu falo, ô Gemini, pelo amor de Deus, eu tô com problema aqui. E aí eu falo com ele como se fosse uma pessoa mesmo. Falo, "Ó, eu tô com problema aqui, eu não sei nem por onde começar. Pelo amor de Deus, me ajuda." Eu faço bem assim. Aí ela, beleza, vamos conversar então. Como que você fez tal coisa? Aí eu, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, beleza. Então eu uso muito nesse sentido da conversa. E eu percebo que sempre, por exemplo, para eu ter uma ideia, como foi o Globalcast, eu preciso conversar. Então eu mandava áudio de 400 minutos pro Geller. Geller, olha só, eu tava pensando aqui, sei lá, eu acho que a mesa do Globalcast tinha que ser rosa. Aí 10 minutos depois eu mandava um áudio. Não, Geller, esquece a mesa rosa. Eu quero agora, eu acho que a gente podia fazer um design crit às 5 horas no sábado. Ah, legal, muito legal. O que que é um design crit? Ah, então, Geller, design crit é isso aqui. Mas eu acho que a tá tudo gente podia perdido. fazer. Mas eu acho que a gente podia fazer uma outra coisa aqui. E aí você me deixa conversando sozinha e eu não consigo, sabe? Tipo, Tem que ter uma respostinha, né, pra te ajudar. tem que ter, porque senão eu não vou, entendeu? Mas as ideias vieram, sabe da onde? Do encontro da associação. Porque Que a Ó, gente que estava legal. batendo papo contigo e é, com o Bruno. Porque no encontro da associação tinha gente falando e eu falando pro Geller, o Geller, você acha que dá pra fazer não sei o que lá? Aí o Geller é bem, bem maluco comigo com essas coisas, porque eu falo, eu acho que dava, e o Geller falou assim, dava, e também dava pra não sei o que lá. Mas E é a gente isso. vai A gente ficou explicando tudo 4 isso, horas conversando lá, saiu de lá conversando por áudio. conversando por áudio, e é uma conversa que levou uns 6 meses pra acontecer, assim. Nossa, e como eu fico feliz, né? Porque talvez se não fosse esse encontro, Não, não, isso aqui não não teria acontecia o acontecido. gatilho Não, não, não. para isso Que o encontro acontecer. foi, o Bruno queria a palestrinha, Uhum, das 3 às 5. E ele falou com a gente no encontro da associação. E do encontro da associação, o que rolou ontem à tarde na Game Jam aconteceu, o que tá rolando hoje agora Então, aconteceu. vocês foram E o além. nosso jogo não aconteceu. E o nosso. E o jogo não aconteceu. Mas é que aí vocês querem abraçar o mundo. É Daí questão lógica. o escopo foi muito longe, entendeu? Porque daí fica no Você e esqueceu que tinha que se dormir. vamos também, né? No e se vamos também fazer tal coisa, e aí fica meio complicado. Não, e que loucura, né? Porque assim, eu imagino o quanto vocês estão concentrados e o quanto que vocês estão fazendo coisas. Porque ontem eu estava fazendo uma mini reforma no nosso estúdio lá. Aí mandei mensagem para Mari. Eu falei: olha, Mari, hoje eu não consigo, mas amanhã eu consigo qualquer horário que você marcar, tá ok. Aí eu acordo muito cedo, você percebeu, né? A hora que eu acordei, o que já não é normal, Ela tinha ido dormir ainda. não, eram 4h45 da manhã, eu acho. Aí tinha uma mensagem dela, quase 2 horas da manhã. Ó, amanhã tá horário, pode ser? Aí eu falei, pode ser, estarei aí. Quer dizer, é muito louco, né? 1 hora da manhã você tava pensando no que você ia fazer hoje. Não, e o pensamento é bem bizarro, assim. Eu tava até brincando com o pessoal da staff ali de manhã, porque eu acordei, eu dormi várias vezes essa noite, foi um sono meio quebradinho, assim. Eu acordei 1 e pouco da manhã e eu pensei, eu tenho que resolver o problema do personagem que não tava Aham. na plataforma.
E eu tava com isso na cabeça, eu vim, subi, peguei café, conversei com o pessoal, passei na sala da staff e desci pra Aí que ela cuidar. lembrou que não tinha te mandado mensagem. Aí eu lembrei que eu tinha te mandado mensagem, eu mandei a mensagem. E eu tava codando e ia mandando mensagem pro Gerner, desesperada, tipo, tá funcionando. Mas ontem, 6 horas da manhã, a hora que eu saí pra levar a Isa na robótica, tava Tava. Tá vendo? É a mesma frustração dela aos Isso, anos. aí, ó. funcionando, entendeu? Tá tudo conectado. E eu bem brava mandando mensagem pro Gerner, sabendo que ele tava dormindo, que ele mandou boa noite, eu sabia que ele tava dormindo. E aí, eu tava tão frustrada que eu falei assim, não, eu me nego, eu vou dormir. E fui dormir. Então, na hora que você me mandou o ok, eu tava dormindo já. Ai, que bom, Pela segunda vez. que bom. Não, e a gente tem que cuidar da saúde também. A saúde É. mental, não dá pra. Assim, é uma experiência incrível. A Global Game Jam é uma coisa assim maravilhosa. Eu vejo pelos meus alunos que participam o quanto eles evoluem, o Uhum. quanto eles crescem. eh, Tendo esses problemas ao vivo, né? Profissionalmente, não, e assim, eles crescem profissionalmente, eles crescem humanamente, porque Uhum. assim, é um contato gigantesco, é um cuidando do outro, dando, Lembrando de comer, lembrando de tomar água, cara, Lembrando. e lembrando do assim, remédio é, que se tem que eu, tomar. se tiver algum aluno nosso assistindo aqui, a gente sabe que a 23 gente segundos. estimula vocês aí para participar da Global Game Jam. Venham, venham. Todo ano acontece, é maravilhoso e vocês vão assim crescer e crescer muito estando aqui essas 48 horas com essa galera, tá? Não se preocupem, não é 48 horas que você não pode sair, não é 48 horas que você não pode tomar banho, não é 48 horas que você vai ficar sem comer, né? São 48 horas onde você vai crescer É. pessoalmente, profissionalmente e intelectualmente. Então venham, porque isso aqui é maravilhoso. E vai conhecer essa galera aqui, ó. É uma galera que eu conheci aqui, Hum. participando e atuando de Global Game Jam. Não foi só pela associação, né? A Mari, ela foi voluntária na nossa primeira edição da Global Game Jam Next, que aconteceu no Nossa, nosso prédio lá da Barão do Rio Branco, né? sim. E a Global Game Jam Next vai voltar. Mas você quer ter uma experiência de Game Jam completa, precisa vir aqui para a PUC no ano que vem, que eu tenho certeza que vocês vão pirar. E tem a Game Jam do amadurecimento, né? Porque eu lembro que as primeiras Game Jam que eu participei, era muito aquele negócio comer pizza às 48 horas, muito energético, muito café, não dorme, mas toma banho. É isso. Teve uma Game Jam em específico que eu passei mal durante as 48 horas. E aí eu precisei dormir, porque eu tava passando mal. Uhum. E eu precisei me alimentar bem, porque eu estava passando mal. E foi a primeira Game Jam que eu consegui construir um jogo. Então, porque você se cuidou. Porque eu me cuidei. E aí teve ano passado também que eu tava com o meu genro e eu botei um alarme no relógio para de 1 em 1 hora de madrugada. Eu falei que eu ia acordar de madrugada. E de madrugada, em 1 em 1 hora, eu levantava e dava uma volta no bloco. E aí eu lembro que eu fechei a Game Jam com 24 mil passos ou 28 mil passos naquela madrugada. Porque a cada 1 hora eu levantava e dava uma volta no bloco. Então tem, tipo, tem os pequenos prazeres de estar na Sim. Game Jam, que é descobrir algumas E coisas olha, que te ajudam você a deu cuidar. 24 mil passos em 48 horas. Eu acho que eu não faço isso no ano. Então, Foi de madrugada só. de madrugada, só de Imagina? madrugada, Porque daí o que que acontece? Você começa a descobrir o que que te facilita sentar e codar. Então, por exemplo, eu acordei frustrada daquela hora, eu tinha certeza que eu não ia resolver. Eu precisava sentar do lado do Geller para Mas é a resolver. maturidade, porque senão você ia ficar batendo, Eu ia ficar batendo, batendo batendo. cabeça, não compensa. Então, eu fui dormir. A hora que o Geller chegou, em 5 minutos, a gente resolveu. Isso. Você entendeu? Só que daí a hora que o Geller chegou, eu já tinha resolvido o menu, já tinha resolvido música, já tinha resolvido os assets que estavam quebrados, Mas, ó, já tinham ido, sabe? se eu deixar e parar de falar, vocês conseguem terminar o jogo. Vou terminar Tá o bom, jogo, vamos então. encerrar. Não tô pedindo para ir embora, não. Eu tô preocupado é com o jogo de O jogo, vocês. o jogo Não, para mim começa tá domingo, tranquilo, para galera. mim tá tranquilo. 1h10 no domingo. Será que esse Uma jogo ainda. sai? Tem que estar Cara, pronto às 3, né? É, a gente começa a bater papo, a gente não vê. não, a gente não para nunca mais. Então, Principalmente quando é gostoso assim. E o bom das jams é que você aprende escopo de projeto e como fazer melhor, e como fazer isso. mais bonito, e como fazer bem feito. Vamos entregar ou não entregar o jogo também. Fica aí Como a em dica. 2 horas finais
finalizar um jogo. Isso. Finalizamos o jogo. Ó, eu vou Mistura do voltar. almoço. É. Eu vou gravar um vídeo do meu celular depois contando se a gente Não percam no próximo episódio a O revelação. jogo vai estar publicado pela Publisher, Nossa! localizado. Localizado. Não, eu queria, fechando, concluindo, porque eu tô com fome, galera. Tem 2 Eu horas também. pra almoçar. A gente tem que almoçar e terminar o jogo. Mas eu queria muito agradecer ao André, porque a gente. Foi tudo assim muito orgânico. A ideia não era ser nada planejado, era ser uma conversa, era dar risada. A gente tá entre amigos mesmo. Queria muito agradecer a participação, que foi completamente sem roteiro, para o pessoal saber. 100% sem roteiro, a gente sentou aqui e vamos conversar. Foi muito legal, uma experiência Tá aqui atrasando o almoço incrível. com a digníssima. Atrasando o almoço digníssima no domingo. Ano que vem voltaremos. Voltaremos. Fica aí o desafio, hein? Se ele não convidar a gente no meio do ano. Global Game Jam Next, eu tenho que levar a Isa, pô. Exatamente. Ela tá bem louca ali, ela ia pra casa da avó, ela não quis ir. Então a Jam Next ela já vai estar voltando também. Mas queria agradecer assim, a participação, que é muito legal. A gente se vê durante o ano nos encontros da associação, nessas piras, nessas coisas que a gente. Eu acho que a gente podia voltar com o Café Dev. Teve uma época que a gente ia fazer o Café Dev. Era o Bruno que Chega de abrir organizava. parênteses, chega de abrir parênteses. Não, mas Resume. ideia. O Café Dev, a gente ia, cada mês ia numa cafeteria em Curitiba e a gente discutia jogos, era isso. Ah, Resumidamente legal. era isso, a gente pode voltar com isso, pela associação, inclusive. Vou anotar, Isso, anotem. anotar essas ideias aí. Mas queria agradecer pela participação. Geller, nós. Sucesso. Faz o quê? Obrigado, 15 Zé. anos? 14? 15? Menos. Não, é 15, 15 eu vou fazer 15 de Game Jam ano que vem. Você Uns não faz 12, com certeza talvez, mesmo. né? Uns 12, 11. Sei lá, muito tempo. Sei lá, muito tempo, deixa pra lá. Mas queria agradecer vocês pela Obrigado. participação. E nos vemos ano que vem. É isso Jammers. Eu volto daqui a pouco com o resultado do jogo. Até mais. Falou, galera. Próximo vídeo. Próximo. Se inscreve no canal da Mari aí. Falou. Chega. Não. Olha que pontual esse encerramento, hein? Cara, E é isso. Ela abriu a porta. Encerramos na hora, galera. cara, eu falo demais. Imagina, a gente também fala pouco. Mari, eu já tenho a ideia